Boa noite a todos e todas. Prazer estarmos reunidos aqui com todo mundo. O grupo de pesquisa e tese para mais uma discussão. Hoje são dia 8 de setembro de 2022, exatamente às 18 horas e 13 minutos. Estamos aqui para um diálogo com o Newton Sobreira Leal sobre águas que irrigam o social, imaginário e telejornalismo na transposição do Velho Chico. Esta temática é uma temática de sua dissertação do mestrado, e a nossa discussão ela perpassa um dos métodos muito importantes do imaginário, que é a questão da mitocrítica, né? Que nos é muito caro aos estudos do imaginário. Então, que esta noite seja um momento de muita discussão, muito debate, e possamos aproveitar. O professor Newton, ele faz doutorado na UNEB, né? Em Ecologia Humana. O seu mestrado foi na UFPE, aliás, UFPB, né? Bebê. Isso. E ele vai contar um pouquinho, né, Milton? Seria interessante você contar um pouquinho da tua história, do mestrado, com essa pesquisa. Eu acho que é interessante a gente falar também do lugar em que a gente viveu, vivenciou essa pesquisa, tá bom? Então, fica muito à vontade para a tua apresentação e se você quiser que o pessoal fale durante ou só o final, também fica muito à vontade para você escolher, tá bom? Tá, joia. Então, gente, boa noite mais uma vez a todos, né? Todo mundo aqui. Eu acho que fica à vontade, vocês podem interromper se achar necessário, tá? Vamos, é um papo. Até porque esses slides, essa apresentação foi feita durante a dissertação, que era somente 20 minutos. Então, tinha que ser bem compacto, mas aqui a gente pode conversar mais, se soltar mais um pouco, né? Então, eu sou jornalista de formação, sou formado em jornalismo, e, a princípio, quando eu entrei para fazer o mestrado, eu não ia trabalhar com imaginário, não. Eu ia trabalhar com análise de enquadramento de matérias sobre a transposição. Daí, um professor maravilhoso, o Elton não está mais entre nós, porque a Covid o levou, e aí ele me chamou e ele disse assim, vamos trabalhar imaginário? Eu digo, mas imaginário, eu não sei nem como é essa questão do imaginário. E aí ele me estimulou bastante, né, nessa coisa tão apaixonante que é o imaginário, que eu já falei para vocês que é uma paixão, realmente. E aí a gente foi trabalhar essa questão da transposição das águas do Rio São Francisco através do telejornal. Eu sou jornalista de formação e durante, eu acho que 10 anos, eu trabalhei na TV São Francisco, que era afiliada da Rede Bahia. E em 2007, eu não sei se muitos daqui sabem, não vão lembrar, não sei, outros vão lembrar, teve uma greve de fome, né? Teve uma greve de contra a transposição, contra o projeto do governo, que foi encabeçada por Flávio Cápio, um frei da Diocese de Barra. E aí a mobilização total, né, da mídia na região, tal, e isso chamou a atenção da mídia também nacional. Foram várias matérias, inclusive com visitas de políticos, Eloís Helena, atores da Globo, né, ativistas ecológicos e tudo. E aí isso tudo me chamou a atenção para saber, né, que atmosfera mítica, né, simbólica estava envolvendo essas discussões pelos jornalistas, pelos colegas, pelos meus colegas. E aí eu fui analisar a TV Grande Rio, né, que tinha um acesso maior às matérias, até porque, se eu não me engano, foi justamente, ele ficou em Belém do São Francisco. Então, a TV Grande Rio, por estar do lado de Pernambuco, tinha mais acesso, e aí eu escolhi também fazer a minha dissertação, né, ter objeto de pesquisa a dissertação, a TV Grande Rio, porque também estava do outro lado, enfim, eu não tinha tanto, né, envolvimento e era melhor para olhar como pesquisador. E aí surgiu a ideia, né, de fazer uma dissertação, de entrar pela linha do imaginário, pelo campo da transposição das águas do Rio São Francisco, essa água que é tão importante para nós, não somente no valor utilitário, não somente no valor que ela mata, mas também em outros aspectos, o poético, né, o sensível, o que nos movimenta, né, o onírico também, que é bastante interessante, as músicas, a poesia, que também nos alimenta e também que nos ensina, como a gente sabe, na teoria do imaginário, vindo de Gaston Bachelard. Então, aí, o título é Águas que Irrigam o Social, Telejornalismo e Imaginário na Transposição do Velho Chico. Na verdade, eu depois mudei, imaginário e telejornalismo na transposição das águas do Velho Chico, porque eu acho que eu falei mais de imaginário, e aí o professor Wellington, na hora da revisão, disse, não, Newton, vamos colocar
imaginário primeiro, que seria mais interessante. Então é isso, como vocês podem ver aí, já mostra, né, o cápio, né, as águas do rio e o mito, né, que aí presente a questão do mito, que a gente vai destrinchar daqui a pouco. Pode passar, gente. Aqui, águas que irrigam o social de novo, né, a questão do cápio, essa relação dele com a água, como essa imagem é impactante também, né, ela traz poesia para a gente aí. E vocês sabem que a gente da mídia, né, que trabalha com fotografia, que trabalha com televisão, a gente procura captar essas imagens que vão dar uma sensibilidade. Então, moral da história, o que eu quero mostrar lá no nicho mesmo, lá no miolo mesmo, o que eu quero dizer é que essa objetividade jornalística tão pregada por nós, jornalistas, que a gente é isento, que a gente está totalmente... Não existe essa objetividade, porque a gente é cercado de símbolos, de emoções, e de afetos. E se a gente tem emoções, afetos, símbolos e quer contagiar o outro através dessas imagens, que quer levar essas imagens de forma diferente, que transformem, que promovam uma catarse, a gente utiliza disso. Então, a gente não pode ser tão objetivo como se prega na narrativa, né? Essa questão jornalística. Pode passar, Jean. Jean não, Herbert, né? Então, o objetivo da minha pesquisa. O objetivo era analisar as imagens simbólicas presentes na elaboração das reportagens sobre a transposição do Rio São Francisco, que estão na narrativa do telejornal da TV Grande Rio de Petrolina. Como eu disse a vocês, eu levantei a problemática que a narrativa jornalística não era isenta de mitos, de símbolos, e que dentro das narrativas, assim como na literatura, também há mitos, há símbolos que ajudam a compor o nosso imaginário. E vem um teórico bastante interessante, que depois, né, dessa dissertação, outras leituras que eu fiz, que é o Juremi Machado, que vai tratar cinema, televisão, literatura como tecnologias do imaginário. O que seriam essas tecnologias? Formas de ajudar a gente a desenvolver esse imaginário, né? Então, esse imaginário que vem do cinema, dos filmes, da televisão, da literatura, tudo isso vai compondo, vai nos enchendo de elementos para a formação imagética, para essa formação do nosso imaginário, como a gente vai administrar, como a gente vai ver as coisas, né? Pode passar, Janzão. Herbert, não, Herbert. Então, destrinchando um pouco, águas que irrigam o social, né? Imaginário e telejornalismo na transposição do Rio São Francisco. Então, o que seria, vamos destrinchar um pouco aqui, o que seria a água, né, no meu ver, no entender da minha temática, do lugar de fala do imaginário? A água ultrapassaria, como eu disse para vocês, esse valor material e estaria ligada mais a aspectos simbólicos, onde estamos mais interessados no devaneio que ela provoca, que sentimentos e imagens estão por trás das águas do Belo Chico, né? Ela não só mata a sede, tudo bem, né? Ela tem que matar a sede, ela vai florir os campos, ela vai promulgar essa irrigação, mas ela também vai irrigar esse social, esse afeto que nos une à poesia, o amor pelo rio, o amor pelas águas, ver nessa água como mais do que simplesmente a água que mata a sede. A água está para além disso, né? Uma questão mais poética. Pode passar. E o social, né? Águas que irrigam o social. O social é o estar junto, segundo Mafezoli. É o grupal, unido por uma viscosidade emocional. É socialidade, ambiente social, sincronicidade social. Grupo marcado por uma mesma experiência vivida, por uma mesma sensibilidade. Eu acho que eu falei com vocês naquela outra apresentação, mas faz um ano, né, Jean? Que a gente falava de como essa atmosfera, o que é isso, esse imaginário que nos une nichos, né? A gente pode ter pensamentos diferentes, porque nós somos indivíduos, mas em alguns momentos nós compartilhamos de ideias, né, que vão convergir. Isso seria o imaginário. Então, o social é isso, o que nos afeta de forma de sentimentos, de forma poética, né, o que nós vemos de uma forma, digamos, não homogênea, porque falar homogêneo e imaginário é meio, né, desassocia um pouco. Mas, assim, é ver como esse imaginário, como esses sentimentos, como essas visões também estão agrupadas em tribos, que o próprio Mafezoli vai chamar, né? Que nós vivemos em tribos. A tribo, nossa tribo aqui de pesquisadores, né? A tribo dos torcedores, a tribo dos eleitores de Lula, a tribo dos eleitores de Bolsonaro. A gente compartilha uma atmosfera mítica, um símbolo,
né? A gente pode não pensar igual determinadas coisas, mas a gente vai convergir, né? Quando a gente vai falar do Bolsonaro, quando a gente vai falar do Lula, a gente vai, né? Nossa tribo, né? Vai convergir ali. Então, isso é o imaginário, é a potência do imaginário, essa união, esse afeto, essa poesia também, porque isso é poesia, não deixa de ser poesia, né? Uma partida de futebol, um time, né? Você torcer por determinado time, essa que faz essa emoção, essa coisa, e a gente ali todo mundo junto, pensando cada um nas suas individualidades, preservando sua individualidade, mas em algum momento pensando igual, convergindo igual. Pode passar. Então, a metodologia de análise, né, foi a mitocrítica, como o Jean falou. O que seria essa mitocrítica? A mitocrítica é muito utilizada na literatura para desprender os mitos que estão ali por trás das narrativas da literatura, né? Mas aí eu adaptei a mitocrítica, eu trouxe para o telejornalismo, porque eu vi o telejornalismo também como um movimento cultural, como um produto cultural que poderia se utilizar da mitocrítica dentro das reportagens jornalísticas. E depois disso aqui, dessa apresentação, e também quando eu estava estudando, tenho certeza que vocês também vai movimentar vocês vão ver telejornal e outras coisas de forma diferente, vendo como está ali os elementos míticos, sabe? Como eles aparecem com força, como diz o outro. Então, vamos lá. Então, mitocrítica visa, a partir das manifestações culturais de uma dada sociedade, identificar quais são os mitos diretores que estão por trás destas produções. Ou seja, acreditamos que o arsenal simbólico que forma o mito é constituído pela grandes imagens arquétipas, né? Vocês já viram aí o que é arquétipo, essa questão toda, que são as imagens primordiais, aquela questão que está lá, digamos, está aqui em cima vários modelos e eles baixam em determinadas culturas e assumem identidades, posturas, ou seja, veste uma roupa, né? Ele veste a roupa de determinada comunidade e se transforma naquele arquétipo. Por exemplo, o arquétipo do herói, né? Eu dei o exemplo para vocês, que está lá na Grécia, tem a ideia do herói, ele vai baixar em determinados momentos, ele vai se tornar o Aquiles, ele vai se tornar o Eliseu, lá da Odisseia, o Lampião, para muitas pessoas aqui tem um arquétipo, ele baixa aqui no sertão da gente, ele é visto por alguns como um herói, né, que lutou contra aquele regime todo da polícia, né, aquela arbitrariedade toda. Então, em determinados lugares, o arquétipo desce, né, a ideia, que é o modelo central, ele baixa na cultura, e aí ele sofre as intimações, as pulsões dessa cultura, e ele vai se transformar no que a gente conhece, no que a gente vê, no que a gente compartilha de imagem. Esse seria o arquétipo de uma forma mais simplória, tá? Porque a discussão é muito mais ampla. Então, dentro desse método de análise, a gente tem que estudar, a gente tem que mostrar lá na dissertação o mitema, o mitologema, a narrativa canônica, as variações do mito e as constelações mitológicas. Quem vai fazer mitocrítica vai ter que trabalhar com isso, entendeu? Ou a gente, geralmente, como é ciência, a gente vai adaptando, né? Mas eu fui com a minha orientadora, que era Eunice Simões, e a gente resolveu destrinchar o que era o mitema dentro dessas reportagens, o mitologema, a narrativa canônica, as variações que estavam ali presentes no mito, como também a constelação mitológica. Então, o que seria o mitema? O mitema é a ideia central, o núcleo do mito, norteia a narrativa das 4 reportagens analisadas. Outra coisa que eu não deixei claro, eu analisei 4 reportagens, tá? As que eu achei mais interessantes, eu fui analisar porque eu queria analisar umas 10, mas a minha orientadora disse, não precisa, a gente já dá para ver aqui nessas 4, deixe para mais uma pesquisa de doutorado que você pode analisar um número maior. Eu achei que poderia ser maior, mas tudo bem, deu para a gente mostrar. Então, o mitologema, se alguém quer falar alguma... Está o microfone aberto, aí pronto. Aí o mitologema consiste na modulação do mitema, né, numa situação mitológica, ou seja, o resumo da obra. A narrativa canônica é a sistematização do mito. Ele não diz respeito a um resumo dos textos, mas procura levar em consideração todas as lições de um mito, tentando apontar os modelos dele. Isso é da minha orientadora, e é verdade, assim, não é que você, na narrativa canônica, é o que ele está querendo passar, que mensagem está passando ali, entendeu? A mensagem total dentro daquela narrativa, o que está se firmando ali dentro, ideias de quê? De compaixão, ideias de quê? De solidariedade, ideias de ecologia,
ideias de altruísmo, o que é que está se passando ali dentro, naquela narrativa canônica, né? E há variações do mito, quando esse mito sofre. Esse mito, geralmente, ele nunca está só, ele tá ali acompanhado de outros mitos, mas em determinado momento, ele vai se sobressair. É aí que vai dar a questão do mito que a gente vai encontrar lá na mitocrítica, quando eu encontrei esse mito na mitocrítica. E a constelação mitológica é o padrão do tempo entre cultura pertencente e cultura passada. É a questão de como esse mito estava lá em 1940 ou lá atrás e como é que ele está agora, entendeu? Assim, as vibrações, a convergência, como é que está, né? Essa é a constelação mitológica onde o mito está inserido. Uma, digamos, constelação de estrelas, né? Assim, aquela constelação se apropria de determinadas coisas em comuns ali, ele compartilha ideias, é mais ou menos isso, a constelação mitológica. Vamos para o outro? Herbert. Então, o procedimento, a minha pesquisa foi qualitativa, descritiva, documental. Por que foi qualitativa? Porque foi uma interpretação, né? Eu procurei ter essas reportagens, analisei essas reportagens, descrevi essas reportagens, ela foi documental também por conta disso. Teve a descrição dessas reportagens, foi passado, e a gente foi ver com minha orientadora que mitos estavam aparecendo ali, como também assistir. Aqui não vai dar para eu mostrar para vocês, porque eu até procurei as reportagens, mas pode ser que em outro momento a gente coloque aqui, eu coloco para vocês assistir. Foram 4 reportagens que foram exibidas na TV Grande Rio, e duas delas eu acho que foi exibida no Globo Rural, né, nacional. E aí era interessante vocês assistirem, porque vocês iam captar essa vibração, né? Essa questão de como o mito estava ali presente, como a sensibilidade da gente ver ali, né? E como colegas jornalistas foram moldando aquilo. Como esse imaginário jornalístico de passar uma mensagem, de construir uma reportagem sobre a transposição do Rio São Francisco, como eles estavam compartilhando de determinados mitos, né? Ou seja, como meus colegas jornalistas estavam ali naquele momento, eles estavam pegando depoimento, construindo texto, dizendo, padre, fique desse jeito, não fique desse, pega o padre naquele ângulo, o que é que a gente estava querendo ali? Não só foi utilitário, tinha algo a mais, né, que está no nosso inconsciente, que a gente queria passar, que é justamente essas intimações do imaginário, né, do processo antropológico, dessa luta da gente contra o tempo e a morte. Então, a caracterização do objeto de pesquisa quanto ao território em Santa Ela, né, que eu busquei em Santa Ela, da mensagem, conteúdo dos documentos, né, a gramaticalidade, que eram reportagens jornalísticas, dos meios e modos de produção, são os suportes que eu utilizei, né, a questão das imagens da TV, né, eu peguei as reportagens, e a situação que acontece a comunicação, que era justamente naquele ambiente de Cabrobó, na margem do Rio São Francisco, numa atmosfera que também envolvia elementos religiosos, porque tinha um freio envolvido, estava envolvido ali uma atmosfera foi envolvendo, né? Essas pessoas que já estavam indo para lá, já estava tendo romeiros, né? A gente lembra muito casos desses, o Padre Cícero, né? Essa questão toda também aqui em Canudos. Então, tudo isso, essa mesma atmosfera estava se manifestando lá, né, nesse lugar. Pode passar, Albert. Então, eu achei interessante trazer as questões dos regimes, porque dentro dos estudos do imaginário, a gente tem que apontar justamente os regimes. Está um pouco apagado para mim, eu não sei se tem como crescer mais um pouco, mas enfim. Então, assim, quando eu fiz, né, quando a gente teve a ideia de fazer a dissertação, tinha que ver que regime estava esse padre, que regime estava se manifestando o Frei Cápio nas imagens jornalísticas. Se ora era regime diurno, ora era regime noturno, e as estruturas que perpassam esses dois regimes, né? Então, o Frei Cápio tinha hora que se posicionava, as matérias jornalísticas que eram exibidas na TV, de um regime totalmente diurno. O que é o regime diurno, gente? O regime de combate, né? Bem e mal, as imagens que formam esse regime do bem contra o mal, não é isso? Tudo isso é no regime diurno, uma posição sempre de combate, e uma posição também que separa os mundos, o mundo espiritual do mundo terreno, né? Então, Cápio, ele estava fazendo essa ligação,
né? Ele sempre dizia que Deus estava com ele, que o Rio São Francisco era um rio de todos, que não podia morrer, que era sagrado. Então, assim, ele estava lá, ele daria a vida em prol do rio. A narrativa jornalística que está lá na minha dissertação é bem clara quando ele diz: eu morro pelo rio. Essa posição de combate, ele em pé, né? Porque ele estava em pé, depois a gente vai ver aí nas imagens. Então, era do regime diurno, né? A gente via muito o regime diurno presente ali. O que é o regime diurno da imagem? É o regime do combate, é o regime, né, das separações do mundo espiritual, do outro mundo, que nos liga, o que transita, a gente transitando, né, nesses dois mundos, que é o que a gente faz na maioria das vezes. E o que é o regime noturno? O aconchego, o eufemismo, digamos assim, né? A conciliação não está, por exemplo, tem um exemplo bem pontual que eu acho interessante dizer assim: regime diurno, a morte jamais vai me vencer, né? A morte não vai me vencer. Regime noturno, ele agora está num bom lugar, entenderam? O noturno tem uma conciliação, você vai lá e diz: não, a morte faz parte, tal. Não, o diurno não, eu vou vencer, eu não vou superar isso, né? Diante de uma doença terminal, diante de qualquer outra coisa, você sempre está ali nesses enfrentamentos. No diurno, você está ali numa postura mais de enfrentamento, de guerra, não, eu vou vencer, né? Isso aqui não vai acontecer. Já no noturno, o aconchego, o eufemismo, digamos, a aceitação, uma aceitação não de forma tão simplória, mas uma aceitação onde os dois lados estejam se entendendo. Então, regime noturno, regime diurno da imagem. E isso vai estar presente em todos os estudos que vocês forem fazer do imaginário, que são os regimes noturno e o regime diurno da imagem, com as suas estruturas sintéticas, entre outras. Pronto, aí, ó. Aí a imagem que o repórter pega, né? Ou seja, vocês veem aí Cápio, o Frei Cápio, São Francisco de Assis atrás, que é um mito já, né? A história de São Francisco, que para a gente lá da ecologia foi o primeiro ecólogo, né? Quando ele começa a trazer essas questões da ecologia, de respeitar outras espécies, ele está, né, dizendo que a igreja também deve olhar para essas outras espécies, ele está fazendo essa ecologia humana, então é considerado um dos primeiros ecólogos. E aí, Cápio, a imagem que o repórter, o cinegrafista compartilham, é que Cápio dar essa mensagem, deve fazer essa sonora que a gente chama nessa reportagem ali, ó. Então, ali, o que é que ele está dizendo? É porque eu não posso, a matéria não está aqui. Ele está dizendo que o rio não pode morrer, que se fizer a transposição, o rio vai morrer, que ele está ali para lutar junto com, e proclama toda a sociedade, todas as pessoas que possam estar nessa luta contra um projeto do governo federal que não estudou de forma, né, viável os impactos que a transposição poderia trazer. Então, isso é um discurso utilitário, não é um discurso racional, tal. Mas por trás disso, né, tem algo a mais, tem o afetivo, tem o poético, tem o altruísmo, né? E tem também o religioso, né? Dar a vida, estar ali, o Messias, Jesus Cristo deu a vida por nós, São Francisco, né, lutou pela natureza, Cápio lutando pelo rio, ele trazendo esses elementos, né? Esses elementos de um mito, de uma narrativa mítica passada. E aí o telejornalismo vai explorando isso, né? Junto com ele, mas se vocês forem analisar, eu estou mais vendo como meus colegas enquadraram isso, entendeu? Como meus colegas jornalistas fizeram esse enquadramento. Eles colocam, porque eles poderiam pegar Cápio em outro lugar, sentado, falando outra coisa, mas eles foram pegar ali, ó, perto do santo, né, de mãos, né, abertas, tal, falando como São Francisco, essas questões todas. Então, o que é imaginário? É um conjunto de forças que move o homem desde seus primórdios, alimentando seu espírito de várias sensações, ultrapassando assim um sentido restrito de somente imagem. Nesse caso, segundo Mafezoli, não é a imagem que produz o imaginário, mas o contrário. Segundo Durkheim, a teoria do imaginário é o trajeto antropológico, ou seja, a incessante troca que existe ao nível do imaginário entre pulsões subjetivas
e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico. Isso aqui vocês já estão, né? Já conhecem bastante. É isso? Então, essa questão também de que não é o imaginário, né, que não é as imagens que promovem o imaginário, mas sim o imaginário que promove as imagens. É como se essa forma, essa cultura, essas pulsões que estão em nós, elas vão dizer que imagens que devem ser elaboradas, como elaboram-se essas imagens, entendeu? Então, não é a imagem que a gente vê que está fazendo o imaginário. Não, não é. Entendeu? É o que está antes disso, que está ali nos esquemas, nos regimes, que vai fazer dar origem a esse imaginário. O que estava na cabeça desses jornalistas, desses meus colegas, dessa tribo jornalística, quando foi fazer a reportagem de Capri? Entendeu? Ele estava, para além das imagens que eles estão aqui trazendo, as imagens iconográficas, tem outras imagens que eles procuraram trazer, materializar nas imagens iconográficas, como a gente faz na literatura, como a gente faz em outros, no cinema, né? A gente tem uma inspiração, aquilo nos move. É como uma Fesoli fala, não é as imagens que vai formar os jardins e a estrutura parisiense. É o contrário, é o imaginário dos franceses que faz Paris ser o que Paris é. É a imagem do juazeirense que faz Juazeiro se apresentar como Juazeiro é, da Bahia, minha terra. Né? É a imagem de Salvador, é o imaginário de Salvador, né, que faz Salvador ser como é. Ou seja, tem imagens por trás daquilo que não são iconográficas, mas são essenciais, são necessárias. O imaginário é a fonte de tudo, de todo o pensamento. Né? E estava até uma discussão no grupo de pesquisa aqui de Recife do que era real, que o imaginário, aquela questão que a gente sempre bate, imaginário não é real. O imaginário, no meu ponto de vista, é a base única do real. Entendeu? Porque é através desse imaginário que a gente, né, age, que a gente tem ações no cotidiano, que a gente coloca em prática imagens, que a gente constrói imagens. Então, como não dizer que é real? Porque eu não pego? Porque eu não... Né? É real, sim, porque age em mim, age nas minhas práticas. Isso é imaginário. E esse imaginário, ele vai sofrer justamente as pressões, né? As intimações da nossa cultura, do tempo, do fator histórico que a gente está vivendo. Isso vai transformando. E esse imaginário não é, digamos assim, estático, ele muda. Agora, muda conservando as narrativas canônicas, né? Que é aquilo que a gente disse ali. Passa aqui, Herbert, por favor. Então, a água desperta, né, nesse questão aqui, onde Capio está tomando a água, que na matéria jornalística fala assim, ele só vai se alimentar da água do rio. E aí pega, ele toma esse copo d'água, tem outras imagens do rio. Então aí, e já mostra também que ele está mais magro, que ele está se fragilizando, mas que ele está fazendo isso tudo em nome de um objetivo, que é salvar esse velho Chico, salvar essas águas que estão ameaçadas por um monstro, digamos assim, né? Se a gente for analisar do ponto de vista lá dos símbolos. E esse monstro está querendo vir para acabar, para matar o rio. Né? Então, essa água é muito interessante, essa água é muito importante, essa água tem aspectos simbólicos que ultrapassa, que são necessários à nossa sobrevivência, não só do ponto de vista utilitário, mas também poético, mas também de criação de mitos, de agregação de social, de juntar pessoas, de falar de poesia, de estética, tudo isso está envolvido nessas questões. Pode passar, por favor. Então, aqui, o discurso... Não passou outro não, né, Herbert? Não passou os Romeiros não, né? Herbert? Não, ele tá no... Tá certo, então tá correto, tá correto. Tá correto, eu acho que tá correto. Então, o discurso televisual. É porque tem um slide aí que tem os Romeiros indo, né? Chegando, fazendo filas, tal, lá para ver o CAP, mas eu acho que é depois daí.
O que é o discurso televisual, né, e a característica desse discurso do telejornal, né? Então, novo ângulo aos estudos do telejornalismo. O que eu quis apresentar na minha dissertação dá um novo ângulo aos estudos do telejornalismo, dizendo que a gente, jornalista, não está isento dos símbolos, dos mitos, que tudo contamina, né? A gente não existe essa verdade absoluta, essa verdade que a gente propaga tanto quando a gente diz que está isento nas matérias jornalísticas. A gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que dentro das matérias jornalísticas há também uma intenção, e isso já foi discutido e já é quebrado diante de outros textos que jornalistas ainda dizem que existe uma objetividade. Pode até existir uma pseudo-objetividade, claro que a gente não vai lá falar o que a gente, né? Por exemplo, se eu sou eleitor de Lula, eu não vou fazer uma matéria lá com Lula e vou estar dizendo, mas ele... Não vou. Né? Vai ter que ter a coerência, tem que ter toda uma técnica, mas que a gente sabe que tem elementos subjetivos na construção de uma reportagem, né? Que a reportagem vai se direcionar. Então, um novo ângulo aos estudos do telejornalismo, fugindo dos aspectos de estudos ideológicos. Segundo Mota, ao se aproximar da realidade que precisa relatar, o repórter utiliza recursos mentais conscientes e os impulsos inconscientes, suas imagens mentais mais profundas. Essas imagens projetariam representações arquétipas, que a gente viu, né? Como os colegas colocavam lá o Capel, de que forma ia filmar. Eles estavam trazendo arquétipos, né? Modelos de Francisco de Assis, modelos do próprio Cristo, modelos de que dá a vida, né? Até a posição que o Frei ficava, o Frei na água, tal, eles queriam trazer esses elementos. E estavam presentes esses elementos nas narrativas. A gente podia ver demais o herói, né, ali dentro. O Capel morrer pelo rio, mar a vida pelo rio, estava trazendo elementos inconscientemente ou conscientemente. Os repórteres estavam compartilhando desse imaginário, dessa atmosfera mítica. Características do telejornal, que foi interessante na época da dissertação falar, que os telejornais possibilitam o contato com o mundo que nos cerca. São lugares de referência, comunidades partilhadas, práticas institucionalizadas e sistemática, a qual os jornalistas de TV incluem seus relatos com emoção, né? O telejornal é organizado no tempo e o impresso organizado no espaço. O telejornal, tanto visual quanto auditivo, narrativa falada, contrária à narrativa escrita do jornal. Telejornal, tanto visual quanto auditivo, narrativa falada, contrária à narrativa escrita do jornal. Nesse questão aí do tempo, do telejornal, que é tempo, né, tempo e espaço, é bem técnico, mas eu acho interessante falar para vocês, é porque a gente analisa assim, o telejornal, quando vocês assistem o telejornal, a gente que faz telejornal está muito ligado no tempo da matéria, 3 minutos, 2 minutos, porque é tudo muito tempo, porque tem também as inferências publicitárias que estão ali interferindo, como a gente vai fazer aquela matéria, 1 minuto, 1 minuto e 30. E já no impresso, a gente vai mais pelo espaço da lauda, né? A gente tem pode ter um tempo maior ali de descrever mais, de falar, de detalhar mais, que eu acho que é o futuro do telejornal, do jornal impresso, é justamente isso, é ser mais analítico. E aí o Viseu ele vai dizer isso, que no telejornal nós vivemos no tempo do tempo mesmo, da questão, e já no jornal impresso a gente está lá mais centrado no espaço. Pode passar isso aí. Então, telejornalismo cotidiano. O telejornal deve caminhar numa lógica mais sensível, né? Foi o que a gente entendeu dessa dissertação, que o telejornal ele deveria não se ligar tanto numa técnica, né, nesse discurso técnico de que ele só passa a verdade e somente a verdade, porque não é, ele está cercado de mitos, de símbolos que ajudam, né, a alimentar outros símbolos e mitos também no telespectador, ele compartilha com o telespectador. Então, o telejornal deve caminhar numa lógica mais sensível, prestigiando as relações microsociais que norteiam as estruturas da vida cotidiana. Nesse caso, a técnica jornalística se adequaria ao fenômeno e não ao contrário. Na minha tese agora, na dissertação, eu queria dizer o seguinte, que o telejornal, o jornalismo como um todo, tinha uma atitude antifenomenológica,
Porque quando o jornalista parte da redação com uma pauta, dizendo como é que ele vai fazer determinada matéria, que imagens eu vou pegar, como eu vou pegar essas imagens, de que forma, que sonoras eu vou fazer, que entrevistas eu vou fazer, eu já monto na minha cabeça um esquema que é antifenomenológico. Eu não estou vendo, né, como está se apresentando, porque eu já vou ali totalmente contaminado, né, com que, às vezes, né, é antiético e tudo, mas às vezes tem colegas que já escrevem até um pouco do texto antes de começar, antes de ver realmente o que está acontecendo. Isso não é apropriado, né? É uma atitude antifenomenológica. Então, o que é que a gente sugere, o que é que sugerimos na nossa dissertação foi que o jornalista ele tenha essa visão mais sensível, né, diante do fenômeno. Quando o fenômeno estiver surgindo, ele possa captar como está surgindo realmente. E não ele já trazer em mente como é que ele vai fazer, tal. Não, não. É uma atitude antifenomenológica. Então, prestigiar mais esse sensível, esse afetivo, mais esse poético, que é o que a gente está brigando aqui na teoria do imaginário, né? Para tirar esse utilitarismo, para tirar mais essa técnica. Pode passar. Pronto. Inclusive, ali a gente viu também os rumeiros, né? Essa questão de que tinha muita gente indo para lá, para Cabrobó, para já as filas que tinham já para ver Capio, né? Essa mobilização, esse imaginário já. E isso tudo através da mídia, né? A mídia foi colocando essa imagem de Salvador, de um homem santo que estava dando a vida pelo Rio. E isso aí a gente já sabe onde vai dar, né? A gente já sabe onde vai dar, messianismo, essa questão toda das pessoas procurando o religioso para operar milagres. E se Capio tivesse passado mais um pouco, se Capio tivesse passado mais um pouco de tempo, né? Ele não suportou passar tanto tempo, porque ele teve o problema que a gente vai ver daqui a pouco, mas ele teria se tornado um santo, né? Se ele tivesse morrido nesse aspecto. Pode passar, por favor. Então, a função social do mito, né, que ajuda a lidar com os dramas humanos, sabedoria de vida, em Campbell, imaginário coletivo, capital imagético em Durkheim. Análise das narrativas míticas do telejornal. Então, eu acho que é dia 28 de dezembro, antes de 27, Capio passa mal, ele não resiste. Né? Ele não resiste toda aquela trajetória e ele entra nesse estágio aí. Então, quando a TV leva Capio assim, quando a TV exibe o telejornal exibe essa fotografia, essa imagem de Capio na época, né, dando entrada, eu acho que no Hospital Memorial, era HGU, eu acho, não lembro bem, era um hospital desses, e aí ele dá entrada e a imagem vai pegar ele assim, nessa fragilidade, né, que a gente vai ver aí um regime de imagem noturno, né, esse conciliamento de Capio, lá com a morte, com a finitude, né, ele lá se entregando, de forma, essa batalha, né, ele chega ao fim, mas ele vai se refugiar, ele não tem estrutura orgânica para continuar, então esse herói cai, né, esse herói que está lá firme na fé e tudo, e a TV tenta mostrar isso, que ele entra em coma, que ele está frágil, que ele pode morrer, a existência do Frei Capio pode acabar ali, mas que aí começam a surgir sonoras de que ele é um mártir, de que ele é um homem que, né, é um exemplo de homem a ser seguido, porque ele tem, né, concepções ideológicas fortes e ele foi até o fim, então ele estava travando a grande batalha, né, essa questão toda a gente vai notando ali nas narrativas, a presença do regime diurno, ou seja, como diurno não, gente, noturno, perdão, né, que é já essa eufemização, essa entrega, esse acolhimento com a morte, né? Então, dentro dessa, aqui é o irmão dele, que está do lado dele, e aí a gente vê as estruturas, né, do mito e a questão dos regimes e a estrutura, né? A estrutura onde esse regime diurno não, noturno está inserido. Pode passar, por favor. Então, das análises, o que a gente viu na nossa dissertação, na minha dissertação? Que a primeira imagem que se sobressaía muito, que era assim, que estava lá, né, nos mitemas e tudo, era do Destemito.
a imagem do destemido, o arquétipo do herói, né, que estava lá naquela matéria, naquelas narrativas todas que estavam se apresentando. O imaginário é uma arma que é dada ao ser humano para vencer o medo da morte e da angústia de passar o tempo, como a gente já sabe disso. Então, tudo aquilo que Capio fez ali, aquelas lutas que ele realizou, tudo aquilo, aqueles ideais, né, toda aquela poesia que Capio estava trazendo, estava, na verdade, dentro dessa estrutura imagética, né? A ideia de vida e morte, a angústia humana de passar o tempo como característica erótica, esquizofrênica, que é aquela esquizofrênica, que é aquela coisa mesmo, né, de bem e mal, tal, aquela questão toda de dividir os mundos. Eu estou aqui no mundo da Terra, mas eu estou ligado a Deus. Eu estou ligado a Deus está comigo e a gente vai conseguir, né? Essa transposição não deve acontecer. Essa imagem é materializada, essa imagem é gerada, essa imagem, né, vai ultrapassando. A estrutura heróica, a estrutura mística, fornecem pistas para a organização das imagens de luta e sua dimensão simbólica. Ou seja, ele estava dentro da estrutura heróica e estrutura mística, que forneciam pistas para a organização das imagens de luta e sua dimensão simbólica. A todas as narrativas encontradas durante as reportagens mostra a luta de Caprio, né? O símbolo que estava ali era de herói, de destemido, é isso? O que estava transitando ali dentro pelo menos do que os meus colegas queriam mostrar, era que ele era herói, que ele daria a vida pelo outro, que ele é, né, um exemplo a ser seguido. Pode passar, meu querido. E aí tá as duas imagens, né? Ali você tem os dois regimes em contraste, tanto o regime noturno como o regime diurno estavam presentes na narrativa das reportagens, na análise também. Então, o mitema, tanto no relato das reportagens quanto nas entrevistas, apareceu a imagem do destemido, né? Sempre quando os colegas iam passar ali, de todas as matérias que a gente via, estava o cara que não tinha medo da morte, o cara que não tinha medo das ações do governo, não tinha medo de nenhuma pressão, ele estava lá firme e forte. Ele, então, tinha esse mitema ali, estava, né, se constituindo muito o mitema do destemido, do herói, essas questões todas. O mitologema é o medo da morte, né, o mitologema é a gema mesmo do mito ali, o que está se passando, né, dentro daquele contexto. Era o medo da morte do rio e da própria morte, né, medo da morte do rio, da própria morte, desencadeou todo esse sistema, né, todas essas imagens, que é o mitologema, a geminha, digamos ali. Ou seja, o medo do rio morrer, né, tal, fez eu, não, tenho que fazer alguma coisa, então, tá entendendo? É a gema, o que desencadeou, o mitologema, o mitogema. A narrativa canônica é a mensagem mítica, superação, vencer os monstros, vencer quem? A transposição, vencer esse governo, vencer a política de degradação ambiental, né, em nome desse progresso desenfreado. Então, tudo isso era a narrativa canônica que estava presente. As variações do mito eram morte e vida, medo da morte e esperança se cruzam nos momentos da reportagem. A gente pode notar a qualquer momento, em todo aspecto, que sempre se falava Capio pode morrer, mas Capio está lutando pela vida, o Rio Capio está recebendo apoio de pessoas de fora, de pessoas, de ativistas de outros países, de artistas também que estão aí na luta com ele. Então, tinha essa esperança, mas também tinha um medo do Capio falecer, né? Estava se cruzando a todo tempo nas reportagens. A constelação mitológica, né, que é toda aquela constelação que eu falei para vocês, que é onde ficam se compartilhando ali elementos parecidos, é de caráter universal do mito, é a fé. O que é que estava aparecendo ali? Fé, esperança, coragem, Teseu, né? Os elementos que aparecem ali, que a gente pode dar exemplo de mitos. Teseu venceu o Minotauro, Ulisses, a Odisseia, né? Tudo essa constelação mitológica. Que mitos eram esses que estavam ali juntos? Entendeu? Com Capio, com tudo aquilo, com aquela constelação ali que estava envolvendo ele naquela luta dele. Porque se vocês conhecerem a história do Minotauro, Teseu vai lá, enfrenta o Minotauro, o labirinto, né, para salvar pessoas, tal, a ponto de entregar a vida, porque ele vai, o monstro, né, vai enfrentar um monstro. Já Ulisses, na Odisseia, também ele anda no mar, enfrentando inúmeros monstros, inúmeras situações para voltar para sua mulher, a Penélope, né? Tudo isso são características míticas, são os míticos que povoam a nossa civilização. E aí você passa para o outro.
Então, diante de tudo o que a gente viu, do que a gente analisou, eu e minha orientadora, a gente viu que, para além dos mitos que estavam ali presentes, do destemido, do herói, dos elementos, dos mitemas do herói, tinha uma estrutura que estava movimentando tudo aquilo, toda a narrativa mítica, né? Que estava movimentando todo aquele trabalho jornalístico. E quem era o mito que estava sobrepondo toda aquela questão que a gente estava vendo do herói, que estava vendo da morte, da vida, da esperança, de chegar ao fim? Que mito se aproximava dentro desse contexto todo? Né? A gente foi analisando e vendo que mito transita, que mito traz informações, né? E que também leva informações e que transita em mundos diferentes. Então, a gente foi ver que a dissertação, que a pesquisa estava muito, o mito diretor da pesquisa, a mitocrítica, a crítica ao mito, o mito que estava presente ali era Hermes. Então, quem é esse Hermes? Hermes é esse deus que vai, né, lá que ele transita entre morte e vida, né? Eu esqueci o nome agora, onde é que ele fica no Olimpo, né? Ele fica no Olimpo e ele também vai, é o único que vai lá no mundo da morte e volta, faz essa ponte, faz essa ligação, faz essa comunicação entre morte e vida, entre os deuses, né? Então, assim, o que estava gerando toda a discussão, o que estava movimentando toda a discussão nessa análise era justamente isso, era Hermes, porque os jornalistas estavam ali trazendo essas informações, né, de vida e de morte, relatando todo aquele momento, se envolvendo com as questões, né, com os mitemas que se apareciam, com o destemido, com o herói, também com a morte, com os regimes diurno, com os regimes noturnos, e tudo isso vai dar em Hermes, né, que é o mito grego responsável, entre outros atributos, pela informação e pela ligação entre vida e morte. Hermes é também o deus da comunicação, que une e que separa, transita em tempos diversos. Forma como o jornalismo produz suas reportagens na TV, unindo o afeto e a razão. Hermes une esses dois tempos. É a forma como os jornalistas, a pesquisa se fundamenta no objeto que é os jornalistas, entendeu? Como esses jornalistas estavam captando esses símbolos, como eles trabalharam esse imaginário. Então, o resultado disso que a gente percebeu é que quem transitava naquela atmosfera jornalística, naquela tribo jornalística, era o mito de Hermes, que é justamente o que vai dar essa questão da comunicação e também que transita nesses dois mundos, tanto o mundo da morte como o mundo da vida, que também faz essas pontes, que faz essa ligação e que procura não interferir no resultado das questões. Mas que a gente sabe que a partir do momento que está se fazendo informação, que está se trazendo, que está se levando informação, a gente está também interferindo de alguma forma no discurso em todo emaranhado, né? Então, informações, relatos de combate entre titãs, né? E o compartilhamento de imagens arquétipas unindo os mundos mitológico e racional, como eu disse aqui, em outra linguagem, né? De outra forma, mais simples. Mas é isso, a gente encontra Hermes dentro da dissertação e vê que os jornalistas se apropriam muito dessas questões simbólicas, né? Eles trazem, eles através da tribo jornalística, né? De tudo de todo o estudo que a gente tem, de todas as conversas que a gente tem formas de se apropriar de determinados assuntos. E esses assuntos a gente tenta veiculá-los, né? Tenta mostrar como a gente está compartilhando aquele momento. Com que imaginário, que atmosfera simbólica, que símbolos eu estou utilizando para passar essas imagens. Então, é uma dissertação, aqui eu tinha que destrinchar mais para vocês, né? Mas aqui soltar os slides da apresentação. Era uma banca já das pessoas que já tinham envolvimento com o imaginário, né? Mas eu espero ter deixado claro para vocês. Tem algumas coisas que não ficam tão assim claras e utilitárias, porque realmente da teoria, é próprio da teoria, né? A teoria é fluida, mais para a gente pensar, é mais para a gente refletir. É essa poética que o Bachelard fala tanto. E dessa forma que a gente encontra os mitos presentes em determinada análise, se você faz uma mitocrítica.
Ou seja, você vai ter que tirar a mitocrítica, a narrativa canônica, o mitologema, os mitemas que estão por trás de tudo isso. Quais eram os mitemas que estavam ali? Destemido, né? Herói, estava ali aqueles mitos todos passando, transitando aqui dentro dessas narrativas. Mas o mito diretor, esse mito maior, que estava fomentando tudo isso, que estava fazendo essa narrativa vir à tona, era realmente o mito de Hermes, como a gente constatou. Pode passar? Pronto, considerações finais. O mito está presente na narrativa do telejornal, é o que a gente conclui, né? Não há uma isenção, o mito realmente está presente e é uma forma de agregar a sociedade. O mundo está sempre em transformação, ou seja, não há como dizer que, né, que esse mito vai ser sempre imutável, porque ele vai sofrer influências do contexto histórico, social. A narrativa mítica pode ser considerada como a primeira elaboração que busca dar sentido à experiência humana no mundo concreto. Isso aqui eu acho que eu já disse lá naquela primeira apresentação, lá que eu fiz com o Jean, lá faz um tempo, como eu disse a vocês, humano, que essa capacidade de imaginar, né, essa capacidade de narrar, que nos foi dada, né, pela vida, pelo divino, como quem queira, né, administrar isso, é ela que nos faz ser o que somos. Né? Então, o homem, eu volto a bater nessa tecla, o homem só age porque sonha agir. Todas as nossas ações são motivadas por nossos pensamentos, são motivadas por essas imagens, que aí o Durkheim vai esquematizar, né, em regimes, e vai esquematizar em estruturas, para dizer o quanto essas imagens são importantes para a nossa composição como seres humanos, como seres sociais, como seres que enxergam a vida e como administrar essa vida, né? E como superar esse medo da morte, né? Porque se a gente fosse só viver a pensar de uma forma racional que a nossa finitude está próxima e que nós iríamos simplesmente passar por esse mundo, não sobreviveríamos, né? A gente não estaria nem aqui nessa discussão, porque o homem é repleto de símbolos, né? Eu estava dando um exemplo de até a medicina, por mais racional que seja, o médico utiliza branco, o médico veste branco. Por que vestir branco? Porque o homem, nós somos totalmente simbólicos, então isso já diz tudo, e sem os símbolos nós não viveríamos, e por isso que é tão importante a teoria do imaginário, né? A teoria do imaginário ela não chega só com propósito utilitarista, né, de dizer o que é certo, o que é errado. Ela já é como forma de conhecimento, né, um conhecimento que você adquire, individual, um conhecimento coletivo e desperta sensibilidades, entender as questões que estão por trás de todas as ações humanas, desde as obras literárias, a composição de um cinema, de um filme, aos relatos jornalísticos, você vai notar que tudo tem mito. Quando o Jornal Nacional fala que o menino superou, era pobre, supera a pobreza e hoje se torna um juiz, você vê que tem relatos míticos ali do herói, ele enfrentou estruturas para chegar até ali. Quando você vê que nas próprias narrativas também fala de pessoas que eram deficientes, que são deficientes de alguma forma, de alguma limitação física, mas que chegam a determinados postos na sociedade, pontos, enfim, você vê que tem elementos míticos também ali, o herói, né? Você vê quando vai falar de morte em alguns momentos, do câncer, que não encontrou a cura, mas que a pessoa travou a grande batalha, que a pessoa foi um grande homem, que a pessoa fez uma grande história, e hoje mesmo a Rainha Elizabeth, né, morre a Rainha Elizabeth, e aí tem toda essa atmosfera mítica também envolvendo essa mulher que foi poderosa, essa mulher que trazia na sua aura simbólica, né, o título de grande mãe, né, o arquétipo da grande mãe, de uma mãe de todos, de uma mãe que, né, defendeu seus interesses, em nome de seus interesses individuais e também coletivos. Então é isso, gente. Em tudo está o imaginário, tudo está o simbólico, tudo está o simbólico. E é isso, a gente fica por aqui. Eu acho que eu termino por aqui. Alguma pergunta, alguma coisa, a gente está aqui, viu? E não deu para fazer mais assim, porque realmente é como eu disse a vocês, os slides foram feitos com o propósito da dissertação, foram feitos para ser apresentado em 15 minutos, porque se a gente fosse destrinchar mais essa questão aqui, teria muito mais coisa para falar.
né? Mas obrigado a todos pela atenção. Ótimo, Newton, muito obrigado aí pela tua discussão tão aprofundada, é um trabalho brilhante que você desenvolveu aí no mestrado, né? Uma pesquisa muito bonita, por sinal, porque traz uma temática majestosa, né? A questão do rio, da transposição, e principalmente pela profundidade teórica, né? Do estudo do imaginário, e essa discussão que nos é muito valiosa, né? Porque você detalha muito bem a questão dos passos metodológicos da metafísica, né? Eu acho interessante, Que é a né? base aí do Gilbert Durkheim. E nós vamos abrir agora para as questões, né? Quero agradecer a presença de todo mundo também, já de antemão, né? A gente está presente de todos os mestrandos, graduandos, professores, colegas aqui da Universidade de Pernambuco, né? O professor Pedro, que é o vice-líder do grupo, a professora Aparecida Brandão, a professora Cátia, que está aqui, a professora Guilmar. Tem muita gente aqui, né? Além dos colegas também parceiros da educação básica, né? A professora Marissandra, a professora também pesquisadora também de Holanda. Enfim, todos aqueles que fazem parte aqui do grupo agora, que têm muita vontade, inclusive, para se apresentar, né? O seu nome e dialogar um pouquinho comigo sobre essa temática tão instigante, né? Que nos faz pensar muito e, claro, do ponto de vista metodológico, né, Lita, a gente também disponibilizou a dissertação para os mestrandos, para que eles lessem com antecedência. É interessante que eles também possam, de repente, fazer alguma pergunta, comentário que possa tanto contribuir quanto mesmo sanar alguma dúvida, né? Que esse momento é muito formativo. Eu acho que não tem informação mais prazerosa do que aquela que a gente vê repleta de exemplos, né? Porque isso você traz muitos exemplos, riqueza da discussão, a partir de uma pesquisa mesmo que foi desenvolvida, né? É. Do ponto de vista fenomenológico, de fato você foi a cena, você de fato começou a identificar os temas e chegou aí na interpretação do livro. Então, podem levantar a mão, pessoal, a gente vai começar a me chamar para. A gente ainda tem um tempo, então já temos aí alguns levantando a mão. Vamos começar com o Josival. Oi, pessoal, todo mundo me ouve? Dá para me ouvir? Sim, Josvaldo, sim. Se vocês ouvirem uns fogos é porque está tendo a inauguração de um prédio aqui no município da educação, que era para eu estar lá, mas eu disse não vou perder esse momento não. Porque assim, eu não infelizmente eu não pude, não me foi possível finalizar a leitura, mas eu li na base de umas 50, 60 páginas do estudo do professor Newton e assim, eu fiquei maravilhado, sabe? Além de ser um estudo extremamente profundo no meu parco conhecimentos, mas assim, é uma leitura bastante agradável e muito sensível, e eu fiquei maravilhado. Mas eu quero logo fazer um comentário e depois uma perguntinha em relação à relação do mito com a contemporaneidade. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo, enquanto no processo da leitura, me vinha muito a novela Velho Chico. E eu lembro que a abertura da novela mostrava a imensidão do rio, com a beleza estética natural e também dos personagens. E quando aconteceu aquela tragédia lá com o Domingos Montanher, aí sim, que pelo menos aconteceu comigo, que eu comecei a ter realmente uma noção enquanto telespectador da grandeza espacional daquele ambiente ali, daquele lugar que é a representação do rio. Mas achei muito interessante também que hoje, principalmente hoje, logo após a morte do ator, começaram a ser divulgadas imagens do rio com tons mais escuros. Inclusive, eu fui dar uma olhadinha na internet e eu percebi essas imagens, essas construções imagéticas desse ambiente com tonalidades mais escuras, fazendo alusão, no caso da a morte do ator. Isso me comoveu bastante na época eu estudava, né? E eu estava num curso e a gente até conversou sobre alguns dualismos que a novela trazia, né? Questões ali do estético, por exemplo. E eu achei muito interessante, porque eu também fui dar uma pesquisada na internet em alguns questionamentos que os personagens, a construção dos personagens trouxe na época, por exemplo, né? A peruca do Antônio Fagundes incomodava muito, né? Ele ali é uma representação de
de um homem viril, de um homem forte, que mesmo agora um tanto mais com mais idade, essa imagem ela ainda estava permanecendo, né? Mesmo que atualmente a gente tenha ali uma construção da figura do homem que possa ser até um pouco diversa da que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Ou, por exemplo, os personagens soavam muito, né? Então ali era uma ambientação seca, mas o telespectador se incomodava com o fato daqueles indivíduos ali estar soando, porque a imagem que se tem daquelas pessoas ali, daqueles atores, não são de pessoas, seres humanos normais, pessoas que soam, inclusive, né? Mas a minha questão, professor, é que você fala na página 32, e eu achei muito interessante quando você vai comentar sobre o símbolo do herói em contextos diversos, né, a configuração desse símbolo do heróico, né, que você fala na página 32, que seria o símbolo, então, uma representação que faz aparecer um sentido concreto. Eles são visíveis nos rituais, nos mitos, na literatura e nas artes. Aí quando eu penso, você comentando, né, sobre a questão da literatura nas artes e tal, aí eu fiquei pensando, né, a configuração do homem da contemporaneidade do século XX, por exemplo, é o anti-herói, é o herói problemático, é o herói com desvio de caráter. Isso está muito configurado nos dias atuais, se a gente for realmente pensar. Aí eu queria só compreender um pouco mais a fundo de que maneira o mito ele pode contribuir na compreensão da relação entre o homem da contemporaneidade e o mito diretor, né? A questão de que maneira a gente pode pensar nessa ideia do mito com a configuração desses personagens da contemporaneidade, né? Quais são os caracteres, de que maneira esse homem ele bebe na fonte da mitologia, né? Qual é essa relação ali que se estabelece entre essas características do ser humano da modernidade com aquilo que se entende como mito. Eu não sei se ficou muito claro ou confusa a minha pergunta, professor. Não, entendi, demais. Então, o mito tem essa questão antropológica, né? Que a gente vai se adaptando aos contextos socioculturais e que a gente carrega essa narrativa canônica, né? Essa constelação mitológica. Então, quando você me diz assim que tem um mito, por exemplo, o mito lá atrás de Teseu, né? O mito de Teseu, do Minotauro, tal, tal. E aí você traz para o contemporâneo, eu estou entendendo isso. Se você traz para o contemporâneo, aí você vai adaptar os contextos históricos onde está inserido, onde tem essa mensagem. Porque o que interessa no mito não é bem o mito, a figura, né? Mas sim a mensagem, o que está se passando ali. Aquela mensagem é que interessa. Então, não só tem mito lá não, na antiguidade, não. Tem mitos aqui também, tem os mitos modernos, os mitos das superações, o mito de, né? E quando você vê essa informação, né? Essa narrativa de exemplos, de superação, ou mesmo porque também tem a questão de que o imaginário ele não é somente o lado positivo, né? O imaginário também reforça outras imagens também, né? A imagem da raiva, a imagem do ruim, a imagem do sujo, né? Então, tudo isso também são formas de contar histórias. Então, quando você diz assim, que um mito lá de Aquiles, lá de Ulisses, né? Eles estão lá, eles estão naquela época, eles foram um mito. O interessante não é nem o Aquiles, né? Nem o Teseu, é a história que está envolvida neles, entendeu? A história deles, como é que eles chegaram, como é que eles destruíram, como é que eles, né, venceram, como é que eles conseguiram superar suas limitações. Então, não é bem o cara que está lá, mas sim essa narrativa que é mitológica. E aí, quando você traz ela para as novelas, para o cinema, para as obras de Pedro Almodóvar, né, você vai encontrar adaptações para o mundo atual, para o nosso contexto, por exemplo, o contexto moderno, né, mas que você vai ver elementos dessa criação humana, de contar histórias, de dar exemplos. Eu não sei se eu estou sendo muito claro, é porque é bem profundo isso. E aí isso se materializa, de alguma forma, num símbolo. É como se fosse assim, bem... É porque falar de imaginário, realmente, a gente tem que estar bem trabalhado nisso. Mas é como essa narrativa, como essa história, ela perpassou de lá, ela foi criada desde a nossa ancestralidade. A gente criou histórias para contar o bem e o mal, né? Desde a nossa ancestralidade, e ela vai se continuando, ela vai se firmando e vai se materializando em mitos, em símbolos como de Aquiles, de Teseu,
mas é a história que está ali, é a ideia que vai estando ali, entendeu? É essa ideia que vai tomando forma. Não é propriamente o cara é o símbolo, é importante também, mas é essa concepção que a gente traz desde a origem humana, desde quando a gente tem a ideia de homem, de consciência. Então, isso é que é interessante no estudo antropológico, na questão do mito. Me entende? Assim, eu vou adaptar isso para os contextos onde estão inseridos, dos novos contextos. Então, o interessante não é somente o Aquiles, o Teseu, não, é a história. E se essa história, como é que ela se repete? Com esse padrão, como é que ele vem se dar agora na contemporaneidade, entendeu? E aí ele vai mudar com os contextos históricos, né? A gente vai ver que a história da tuberculose, como eu dei um exemplo daquela vez, tinha um mito da tuberculose, né? Um mito não sai coisa boa, não. Tem a história da tuberculose, o que fez, né? O que levou a uma sua finitude, o que matou tantas pessoas. Na época de 1930, a tuberculose matava, a tuberculose, né? Hoje, a gente já não tem esse mito, essa história que está por trás, essa trajetória mítica da tuberculose, que é mítica, porque mito a gente entende aqui não como mentira, que é estudo imaginário, mito é o que nos agrega, né? É o que nos faz ser o que somos, é como a gente lida com as situações. Então, assim, é como isso vai se adaptando. Então, ele vai se adaptar, vai chegar aqui no contexto moderno, vai a gente encontrar uma situação parecida que vai se ter esse mito ali presente, entendeu? E aí esse mito vai procurar um símbolo. A gente vai ter um símbolo, né? A gente vai ter um símbolo ali, que esses símbolos podem ser bem visíveis, né? Como também imateriais, né? Então é isso. Eu acho, eu não sei se deixei muito claro, mas eu só quero dizer a você, deixar claro que o mito não é só o cara, não, é a narrativa, entendeu? É a narrativa, é o exemplo, como ele lutou, como ele vivenciou, e aí ele se materializa em algumas situações, aí ganha o sentido de símbolo. Certo, professor, obrigado. Muito bem. São dramas, né, Milton? São os dramas, os dramas. Dramas que E tanto ser lado, que tanto pode ser do lado positivo como negativo. São os dramas. Isso, muito bom. E a gente tem mitos hoje aqui, né? Mitos modernos, mitos. O Frei Capio fez uma mitologia, né? Ele criou aí uma mitologia, né? Sim, por exemplo, as várias leituras que nós temos hoje de Narciso, né? Se a gente pensar na contemporaneidade. Mas veja como desde dos gregos lá, né? Se tinha o mito de Narciso, como é que ele se manifesta, né? Como é que se manifestou na literatura, ele se manifesta na literatura, nos contos de fada. Então, os mitos, eles continuam fazendo parte, né? De maneira atualizada, como o Milton falou, né? Da nossa vida cotidiana. Eles se enquadram nos contextos, né, Jean? Sim. E aí você vai ver as histórias que a gente criou desde lá das antiguidades, né, de bem, de mal, do fruto das imagens mesmo que o Duran fala, né? Desse processo antropológico. E como é que eles se refletem na contemporaneidade, né? O Facebook é um exemplo do mito de narcismo, né, na verdade. Não é? Todo mundo é bonito, todo mundo é alegre, todo mundo é coisa, né? É legal. Ali a gente vê a presença, né? Do narcisismo. Porque, assim, complementando a fala do Milton, a gente fala que essa questão da atualização, nossa maneira de significar, né? E dar significado a tudo. Toda a nossa existência, nós buscamos atribuir significados. E esses significados, eles não são só de forma racional, né? Nós temos uma capacidade cognitiva, emocional, afetiva, e isso nos faz o nosso conjunto. Então, o imaginário seria muito mais completo, né? Completa forma de estudo, né? Vamos dizer assim, vamos estudar o ser humano, a vida, pelo imaginário, do que tipicamente pelo viés racional, né? Porque se tudo que a gente dá significado, a gente dá de modo simbólico, a gente é afetivo, né? Emocional, então isso faz a gente recorrer às grandes figuras, né? Arquetípicas que perpassaram toda a nossa ancestralidade. Então, estão presentes, claro, esses mitos que são os dramas, as formas de dar sentido,
de compreender o mundo, né? Porque todo esse mito, por exemplo, que o TC aí também é uma forma de compreender Justo. grandes dramas da vida humana e que Os continua labirintos, as incertezas. exatamente, continua fazendo sentido hoje. Mas como é que ele faz sentido hoje, essa ideia do labirinto na modernidade, no contexto, no lugar em que eu estou inserido, na comunidade que eu estou inserido? Então, naquela literatura atual, ou no filme, né? Enfim, são várias possibilidades de nos percebermos de que o mito continua sendo a narrativa para se compreender, né? Que nos molda, que nos faz entender. Isso. E nos faz driblar mesmo essa angústia, né, do tempo e da morte, desse envelhecer e também de chegar à morte, e a gente vai criando, dando sentido às coisas, né, Jean? É justamente isso. Quando o Josival pergunta, é isso. Você vai ver em determinados momentos e contextos, se a gente for analisar, que eles estão aí se repetindo essas histórias, né? Só que elas ganham novas roupagens, como eu disse, ganham contextos, né? Contextos modernos, e vão sempre estar ganhando novas roupagens. Muito bem. Será se alguém tem alguma pergunta ainda para fazer, Milton? Dá para a gente ter mais uma pergunta antes de encerrar. Estou visualizando aqui vários desejos e intuições aí do pessoal. Perguntas, podem fazer, não tem receio. E tem mais, viu? A dissertação foi feita, mas hoje em dia tem muita coisa também que a gente vê, né? Que a gente diz, mas poderia, né, ter caminhado, mas é assim, eu acho que é o processo de conhecimento mesmo, né? A gente está sempre em construção. E não é teoria tão fluida como essa. Sim. Milton, talvez seja interessante para todo mundo aqui também, se falasse brevemente como foi para você identificar os mitemas, mitologemas, se você sentiu dificuldade inicial nessa etapa de pesquisa. Eu digo isso porque a gente tem outros pesquisadores aí que estão trabalhando com essas tipologias, vamos chamar assim, né? Dessas etapas, como o Dirham bem diz, né? O passo a passo para chegar ao mito crítico. Então, os mitemas, mitologemas, essas narrativas, como é que foi esse processo brevemente aí para você identificar? Se foi difícil, porque às vezes eu dizia, tem um livro, né, de Eunice, Águas do Social, acho que é Águas do Social. E aí ela me deu esse livro e ela dizia, Nilton, veja nesse livro e você vai vendo, que você vai identificar quem são os mitemas. Aí uma coisa que já estava muito clara para mim é que tinha um herói ali, né? O herói sempre aparecia porque... Aí ela disse, não, mas não é só o herói, vamos ver direito. Aí foi vindo outras coisas, destemido, herói, o altruísta, né? Tudo ali rodeando aquela trajetória. Não, eu acredito que numa obra maior, mais densa, a gente tenha mais dificuldade. Eu não tive tanta, eu tive dificuldade ali de encontrar esse mito diretor, esse mitologema, né? Essas questões da gema mesmo, do que estava se pretendendo. Mas os mitemas, eles surgem, né? Eles são as ideias, né? Porque a partir do momento que eu via na imagem, porque eu analisei a imagem também, né? A imagem iconográfica, que eu via na imagem se repetir, na imagem de Cápio, sempre na margem da água, sempre pegando água, tomando água. Que intenção era aquela que estava presente ali, né? Ou então, quando o Cápio sempre em pé, Cápio sempre aparecendo em pé, sempre aparecendo do lado de Francisco de Assis, Cápio sempre aparecendo, abrindo as mãos. Então, o que era aquilo? Né? Que imagens eram aquelas que estavam tanto se repetindo ali? Que ideias eram aquelas? Ali eram os mitemas se apresentando, né? Isso, as redundâncias, né? As redundâncias simbólicas. As redundâncias, As redundâncias simbólicas que vão realmente conduzindo aos mitemas, né? Quer dizer, os grandes núcleos, o núcleo do mito, né? O núcleo está lá nas redundâncias. Ou seja, eu percebo o mitema quando eu identifico o núcleo. Para identificar o núcleo, eu preciso ver o que se repete, né? O que é redundante, para identificar a ideia principal. O principal é aquele que se repete, aquele que está em toda parte, aquele que está em todo o conjunto do mito, né? A ideia, né? O que está rondando toda a narrativa.
está aparecendo ali pequeno, para depois ganhar né, formar o grande mito, o mito diretor, né? Que está por trás de todos aqueles danadinhos ali pequenos, daquelas ideias, né, que estão surgindo. E aí você analisa também o contexto, né, que você está estudando, né? Se é literatura, se é no jornalismo, se enfim, né? Tem uns segmentos onde você, né, precisa estar atento a isso também, né? Ótimo. Então, eu aproveito para agradecer, Milton, dizer que esse material está disponível, né? Vai ficar disponível para esse vídeo, para que todo mundo possa assistir novamente, né? Esse momento foi uma aula, né? Que fez uma aula aí magnífica, parabéns, Milton, e parabéns pela pesquisa, muito bonita, né? Tão aprofundada. E saber, assim, quanto você mergulhou a fundo, né? Nos blocos aí do imaginário que nos traz tantas revelações interessantes. Eu vou fechar aqui a gravação, né? Para quem estiver assistindo, meu nome é Jean K., professor aqui da universidade, e trabalho aqui na liderança, nesse momento, do grupo de pesquisa e tese.